A gente começa falando direto sobre a tragédia provocada pelas chuvas em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira. Gente, um temporal sem precedentes atingiu a Zona da Mata Mineira, deslocando equipes de emergência, Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte para fortalecer o atendimento às vítimas em Ubá também e na cidade de Juiz de Fora. Deslizamentos, inundações e soterramentos deixaram pelo menos, como dissemos, 16 pessoas mortas. São mortes já confirmadas. Quem está aqui com a gente, você já está acompanhando na tela aí, são imagens da cidade de Ubá, o momento exato em que um supermercado na região desabou. Você está vendo ali ao fundo, olha, é o exato momento em que o supermercado desaba por causa da intensidade da água muito forte, muito forte. Minas Gerais, que já há alguns anos não via o desespero das pessoas. Minas Rio caiu. Minas Rio era o nome do supermercado que estava ali. A gente já há alguns anos não via esse tipo de situação em Minas Gerais. A chuva dessa vez veio muito forte, aqui também em Belo Horizonte, mas a gente está vendo aí imagens, portanto, de Ubá. E olha ali, carros boiando, imagens que a gente já não via há muito tempo. Mas vamos partir aqui, porque quem está aqui com a gente é a Tatiana Lagoa, que ela é editora de cidades aqui do Tempo. Tati, bom dia para você. Infelizmente nos encontramos pela primeira vez nesse momento de tragédia, de chuvas fortes em Minas Gerais, mais uma vez, né? O que você tem de informações para a gente, Tati? Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, assim, hoje as notícias não são boas. A Zona da Mata está vivendo um momento extremamente caótico. Desde ontem à noite, fortes chuvas assolam aí a região e a gente já tem decreto de situação de calamidade em pelo menos 3 cidades. A gente está falando de um cenário mais caótico para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Eu trouxe aqui alguns dados que estão sendo atualizados o tempo todo, tá, gente? Nós já temos em Juiz de Fora 16 mortes, 5 em Ubá, mas segundo os bombeiros relataram agora há pouco, esse número pode dobrar nas próximas horas. Tem uma expectativa aí de um novo boletim sair daqui a 1 hora e obviamente a gente vai continuar atualizando esses dados. Quando a gente pega Juiz de Fora, que foi a que mais sofreu nesse primeiro momento, né? Já falei das 16 mortes, nós temos aí cerca de 40 pessoas desaparecidas. Esses números, eles estão oscilando muito, mas está girando em torno da casa dos 45 e 440 pessoas desabrigadas. A gente teve alagamento aí em mais de 10 pontos, enxurradas, desabamento de pelo menos 2 imóveis, como o que a gente mostrou aqui, né? Tivemos 6 soterramentos e ocorrências aí em vários pontos. Para dar uma noção do que isso significa, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, ela disse que esse mês foi o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Para a gente poder dar uma noção aqui para nossa audiência, são 584 milímetros até essa madrugada, em todo o mês, só que foram 200 milímetros só nessa noite. Para dar uma noção mais exata, isso é mais do que o esperado em uma noite, choveu em Juiz de Fora, mais do que o esperado para todo o mês em Belo Horizonte, que seriam aí 177 milímetros. É o equivalente, né? O Lucas Gomes fez para a gente uma comparação, é como se um prédio de 62 andares tivesse desabado em cima da cidade de Juiz de Fora em água. Então, realmente, nós temos uma situação caótica em toda a cidade, em alguns pontos é um pouco pior, mas em um ponto que o cenário chama um pouco mais a atenção, é no bairro Parque Jardim Bournier. Nesse lugar, uma encosta que tinha 12 imóveis deslizou. Lá a gente tem 4 mortes confirmadas, 9 pessoas foram resgatadas e 17 desaparecidas, sendo mais de 5 crianças. Nesse lugar, gente, a situação está tão caótica, nós temos no portal contando aí histórias, por exemplo, de familiares que estão ali com enxada tentando resgatar. A gente mostrou imagens no nosso portal, e daqui a pouquinho a gente pode mostrar aqui também imagens de um pai tentando resgatar a filha. É um cenário de desespero total mesmo. A Defesa Civil emitiu lá um alerta extremo, né, para essa manhã
de terça-feira, ou seja, ainda pode ter mais chuvas, né? Essas informações aí, elas estão em atualização, né? Porque os trabalhos estão em andamento. Inclusive, André, a gente tem um vídeo aqui que eu queria pedir sua autorização para a gente poder rodar. Em casa. Gente, eu vou voltar aqui a todo dia agora, tá? Eu gosto de lugar que eu posso falar tudo que eu quero. O tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele falou mais cedo como é que estão esses trabalhos. Eu acho que é interessante a gente ouvi-lo. Vamos lá? Em Juiz de Fora foi registrado o transbordamento do rio Paraibuna e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender ocorrências de inundações, soterramentos e risco estrutural em encostas e áreas próximas ao rio. Em poucas horas foram mais de 40 chamadas emergenciais envolvendo vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas. Além das equipes da nossa corporação que já atuam na região, deslocamos no início da madrugada desse dia 24 de fevereiro equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Ao todo são mais de 20 militares, materiais de salvamento e cães de busca para reforçar essa operação. As ações estão concentradas na localização de vítimas e retirada de moradores de área de risco. Diante de qualquer suspeita de movimentação do terreno, saia imediatamente e busque um local seguro. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193. As atualizações dessa operação serão informadas pelos nossos canais oficiais. Trabalhos intensos lá, né? E já falamos aqui os dados de Juiz de Fora. Antes da gente abrir aqui para o debate, eu trouxe também alguns dados de Ubá. Lá são 5 mortes e 1 desaparecido. O prefeito de Ubá, o professor José D'Amato, ele gravou um vídeo, gente, desesperado mais cedo, pedindo ajuda, disse que é a pior situação enfrentada na cidade, a maior tragédia enfrentada na cidade. Lá 4 pontes desabaram, 4 prédios também caíram, várias encostas cederam e a gente teve transbordamento dos rios. Em Matias Barbosa, que também teve decreto de estado de calamidade, por lá a gente não tem ainda relato de vítimas, mas o rio Paraibuna, que é o rio de Juiz de Fora, ele acabou desaguando também no rio que corta Matias Barbosa. E lá a situação assim, a gente tem algumas imagens que mostram, por exemplo, um caminhão totalmente tomado de água, então dá pra gente ter uma noção. O que nos informaram é que várias pessoas estão aí, de fato, fora de suas residências, né? Mas eles ainda não têm esses números oficiais, André. A gente tem, inclusive, a entrevista, né? Uma sonora que a gente chama uma entrevista com o prefeito. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Da manhã. Pessoal, 3h30 da manhã, estou aqui juntamente com o meu vice-prefeito, Cabo Rominho, vereador Renatinho. São pedido, deputado federal Reginaldo Lopes, ajuda o bar está na enchente aqui, ó. Está inundada a cidade de Ubá. O bar está arrasado, Reginaldo. Presidente Lula, ajuda a gente, a cidade precisa do apoio do governo federal. Nosso deputado estadual Noraldino Júnior ajuda a gente. Governador Romeu Zema, vice-governador Matheus Simões. Todo mundo, vice-presidente Geraldo Alckmin, senador Rodrigo Pacheco, Carlos Viana, todos os senadores, Cleitinho. Gente, a cidade de Ubá tá arrasada. Tá bom. Olha ali, ó, 3h30 da manhã, olha o jeito que tá, né, Rominho? Nicolas Ferreira, é agora que nós precisamos de sua força, meu amigo. Todo mundo, pessoal, ajuda a gente, aqui, todo mundo. Cidade tal. Todo mundo. Quem puder ajudar o bar, agradece muito. A cidade foi arrasada. A maior enchente da história dela. Ajuda a gente, pessoal, olha aqui, ó, a situação que tá. Contamos com o apoio aí do governo federal, do governo estadual. Um abraço, gente. Tamo junto. A gente está falando de uma tragédia que pegou todo mundo de surpresa e embora a gente saiba que no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro, a gente tem esse período de chuva sempre muito forte, e a gente também está com imagens aqui e áudios, né, de pessoas desesperadas ali no momento dessas chuvas, pessoas nas ruas ali, né, Mariana? A gente tem inclusive uma aí que dá para ouvir direitinho o que as pessoas falam ali, o que elas, aquele momento de desespero. Coloca na tela para a gente acompanhar. E a gente viu ali o prefeito de Ubá completamente. Vamos ouvir ali o pessoal. Meu Deus, tem gente lá dentro! Só nesse momento aqui, ó, na ponte da passadinha.
Misericórdia, cara. Minas Rio caiu. É um momento que nos relembra, né, gente? Nos relembra momentos que a gente viveu ao longo de muitos anos, até seguidos aqui em Minas Gerais, né, Fred? Nós temos ali uma informação importante, falar que assim, tanto Juiz de Fora como Tubá são duas cidades referência ali na região, né? Ubá é um grande polo mobiliário e tem uma área agrícola muito importante da produção de frutas, e são cidades que têm uma boa população e elas prestam serviço para as outras cidades da região ali da Zona da Mata. Juiz de Fora tem uma característica muito complicada fisicamente por causa das chuvas. Ela é cortada de norte até a direção para Matias Barbosa pelo rio Paraibuna, que vai desaguar no Paraíba do Sul. É um rio que em Juiz de Fora ele não é muito navegável, ele praticamente é impossível de usar por causa de carreamento de poluição e de terra, acaba contribuindo para essa cheia e tem outras características que tornam Juiz de Fora uma cidade bastante complicada do ponto de vista de chuvas, né? Ela é um vale. A parte central da cidade, você tem a visão do Morro do Cristo, Morro do Imperador, né? Morro do Cristo, que é uma parede de pedra que desce na direção da Rua Alfeld, que é o coração da cidade. Além disso, essas regiões onde teve grande parte das cheias são regiões mais baixas para o vale. Você tem 2 pontos da avenida principal, né, que é a Avenida Rio Branco, ela vai de um ponto mais alto, que é a Garganta de Lermando, até a Vila Olavo Reis, se não me engano. Então, ela passa como se fosse um vale e a água vai carreando para esses 2 lados em áreas de solo algumas vezes mais poroso. Então nós temos um período de muita chuva com essa intensidade. Então ali o que a gente está vendo, esse deslizamento, essas chuvas, etc., tem ligação com isso. O Ubá tem uma outra característica também. O Ubá tem uma amplitude térmica muito grande. É uma cidade que tem dias muito quentes, então acaba favorecendo essa questão. Quando você tem períodos de chuva, você acaba tendo um solo que bate você em determinado momento, ele mais quente, mais seco, depois vem a chuva e acaba criando uma situação mais porosa, e é complicado. E lá também tem um rio importante para essas cheias. Então, é uma situação para essas 2 cidades bastante complicada. E, como você falou, Matias Barbosa é o deslocamento, é a saída em direção ao Rio de Janeiro, né? Vai de norte ao sul e ali você vai em direção Levi Gasparian e por aí vai, em direção ao Rio Paraíba do Sul, que é um rio muito intenso. Então, enquanto isso, se essa água não encontra fluidez, não encontra vazão, ela vai provocar inundações. E é isso que a gente está vendo. Pois é, a gente, inclusive, quem também gravou um vídeo foi a Margarida, que é prefeita de Juiz de Fora, e a gente está com ele no ponto aí para trazer para vocês o que disse a prefeita da cidade. Minhas amigas e meus amigos de Juiz de Fora, nós estamos aqui no nosso gabinete nessa madrugada do dia 24 de fevereiro, considerando a gravíssima situação que a cidade experimenta com a precipitação de chuvas intensas e persistentes que levam que nesse momento nós tenhamos 584 milímetros de chuva acumuladas nesse período, que faz do mês de fevereiro o mês mais chuvoso da história da cidade. E isso nos trouxe toda sorte de transtornos, desde coisas muito graves, situações de soterramentos nesse momento, que estão aumentando. Nesse momento nós temos registrados aqui 20 soterramentos, especialmente na região sudeste. Estamos com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com todos os nossos recursos, inclusive com recursos de apoio de empresas particulares, buscando salvar a vida de todo mundo que está nessa aflição duríssima. Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados. O rio Paraibuna saiu da calha, o que também é uma coisa histórica. Os córregos estão todos absolutamente transbordando. Então, é uma situação de calamidade. Então, por essa razão, eu, neste momento, estou decretando
o estado de calamidade pública no município de Juiz de Fora. Portanto, decretado estado de calamidade pública na cidade de Juiz de Fora. A gente tem ali 16 mortes confirmadas, enquanto a gente vai acompanhando as imagens aí que realmente são assustadoras. A gente não está falando de um acumulado, gente. A gente não está falando aqui do período de chuva, a gente está falando de uma noite de chuva. Às vezes ali, alguns minutos de chuva que fazem com que a água suba rapidamente, inunde e provoque tantos estragos. A prefeita falou, a gente está falando de 16 pessoas mortas confirmadas, ela falou em outras 20 pessoas que estão soterradas, a gente sabe, com água, escombros e muitas vezes o que vem por cima, prédio desabando, é muito difícil você recuperar. E a chuva, ainda há previsão de muita chuva, não só para Juiz de Fora, mas também para outras regiões do nosso estado de Minas Gerais. Você vê muitas pessoas registram de casa, filmam as ruas alagadas, muita destruição. Tati, agora, em relação a áreas de risco de Juiz de Fora, ainda existem muitas, né? Ainda existem muitas, André. Quando a prefeita cita, né, essa dificuldade, porque em período de chuva é muito complexo por causa dos rios, mas a gente tem uma questão estrutural lá, a gente tem uma questão muito mais ampla para ela poder resolver. Juiz de Fora é a terceira cidade do país com a maior população em área de risco. A gente está falando de 24% da população de Juiz de Fora está em área que pode desabar. Então, quer dizer, quando vem uma chuva dessas, né, normalmente o poder público tende a trazer essa realidade. Estamos em situação de calamidade agora, porque obviamente veio essa tragédia, mas é uma tragédia anunciada, né? A gente está falando aqui de um número altíssimo de pessoas, nós temos 130 mil moradores de Juiz de Fora em áreas de risco. E a gente tem, além de áreas de risco geológico, a gente tem também barragens em Juiz de Fora. A nossa equipe entrou em contato com as empresas para saber quais as condições das barragens, porque Minas Gerais tem essa característica também que é preocupante. Tudo bem, a gente pensa na questão de muitas áreas de risco geológico, porque a gente vê essas casas com esse risco imediato de queda, mas nós temos também, em função de Minas Gerais, ter muitas barragens. Quando chega esse período de chuva, é um risco a mais. A população que está no redor, por mais que as empresas garantam que essas barragens estão estáveis, dá um temor, porque a gente sabe que tudo pode ser alterado de acordo com o volume de chuva que cai na região, né? E a gente está ainda com uma instabilidade muito grande na região. Então, é o seguinte, as pessoas hoje podem ficar tranquilas, segundo as empresas, porque não tem esse risco de nenhuma barragem desabar, mas é aquela coisa, né? A gente não tem o telefone de São Pedro, não dá para a gente saber ainda, né? Tem uma previsão de muito mais chuvas, então é um risco a mais que a gente traz para essa conversa. E eu acabei de ter a informação aqui da nossa equipe que o acesso para Matias Barbosa pela 040 está fechado. Então, assim, situação caótica, as pessoas estão presas dentro de casa, né? As escolas não vão funcionar, a gente tem pontes interditadas e um pedido extremo mesmo das autoridades, pedindo não saiam de casa. A gente teve esse apelo aí, né, dos prefeitos, né, do prefeito de Ubá, pedindo ajuda do governo. O vice-governador, ele está a caminho, ele vai para a Zona da Mata e a expectativa é que o governador Zema também siga para lá, ou no fim do dia de hoje, ou amanhã pela manhã. Então, é uma situação que, de fato, os governantes precisam sentar e pensar, porque de agora, obviamente, a gente tem que saber o que vai ser feito com esses 440 desalojados, né? Essas pessoas não têm para onde ir, estão nas escolas, eles estão fazendo uma estrutura agora de campanha, mas para onde essas pessoas vão na sequência? A gente teve mortes, a gente tem outras pessoas em áreas de risco. Agora o que tem que ser pensado ok, nossas cidades cresceram de forma desordenada, isso é uma realidade de todos os grandes centros urbanos e Juiz de Fora é uma das maiores cidades do estado, mas é preciso ser pensado alguma coisa a longo prazo, porque, de fato, essas tragédias tendem a se agravar. A gente viu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a situação, né, e a gente já tem esse cenário que em todo o Brasil, em todo o mundo, em função das mudanças climáticas, a gente tende a um agravamento desse cenário. Então, a gente precisa ter cidades mais resilientes.
É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, a gente não acorda com 20% da população em área de risco, a gente não dorme com 20% da população em área de risco e acorda com todo mundo em um outro local. Mas é preciso começar a fazer algum planejamento a partir de agora, porque a situação tende a piorar nos próximos anos. Fato é que esse planejamento que você fala, né, ele tem que ser feito realmente ao longo dos anos, e a gente viu, isso acontece, ficou um tempão sem acontecer esse tipo de tragédia em Minas Gerais. Aí, de repente, parece que esfriou, de repente vem a força da água, agora muito mais intensa, se fala o tempo inteiro, todo mundo que a gente viu falando, nunca vimos uma chuva tão forte, nunca vimos problemas tão graves de uma hora para outra, assim. Inclusive, temos aí no ponto também pronunciamento do governador do estado, Romeu Zema, vamos acompanhar. Estou acompanhando de perto, continuamente, todo o desdobramento das ocorrências em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Ubá. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar, já estão todas mobilizadas desde a madrugada para dar total apoio às vítimas, àqueles que foram afetados pelas chuvas fortíssimas que aconteceram. Sabemos já de diversas vítimas e esse trabalho vai continuar enquanto for necessário. Estou no noroeste de Minas, em Unai, nesse momento. Já solicitei à minha equipe que prepare a minha ida a Juiz de Fora o quanto antes. Estarei aí para acompanhar pessoalmente todo o trabalho que está sendo executado. O Estado estará presente e fará tudo o que for possível para amenizar esse grande sofrimento. Pois é, tivemos aí, né, entrevista do prefeito de Ubá, logo em seguida a prefeita de Juiz de Fora, e agora o governador falando que está em alerta também, ali acompanhando, que vai se deslocar até essas regiões em função desse temporal que a gente tem até o momento, gente, 16 mortes confirmadas em Juiz de Fora, pelo menos 20 pessoas desaparecidas, soterradas, de acordo com as informações iniciais. Essas informações são aquelas iniciais, as primeiras que a gente traz, e a gente vai com certeza atualizando ao longo do dia.